galera, bem-vindos à nossa aula sobre período composto por subordinação adverbial. É o seguinte, 6C TPF, 6 caixas tem pra festa. A caixa de quê é contigo? Eu pensei caixa de som. Se você for cachaceiro, já pensou outra coisa. Comilão, já pensou caixa de salgadinho. Se vira. Pensa numa caixa e mentaliza. São 6 caixas, 6C TPF, que é o quê? Causa, consequência, condição, concessão, comparação e conformidade. 6C, TPF, tem pra festa. É importante você saber os nomes, sabe, assim, das orações, porque te dão uma noção, né, de onde você tá. Você tá falando de adverbial? 6C, TPF, não tem outra coisa. Não tem objeto direto, não tem explicação, não tem nada. Então, você se situar quanto aos nomes é importante, vai te ajudar. Importante você saber. Oração subordinada substantiva começa com a conjunção integrante. Oração subordinada adjetiva começa com o pronome relativo. E a oração subordinada adverbial vai começar com a conjunção, que vai ter o mesmo nome da oração. Então, vai ser isso aí, 6C, TPF, causa, consequência, condição, comparação, proporção, finalidade. O nome da conjunção é igual ao nome da oração. Vamos dar uma olhada? Vai para sua telinha branca aí. Começamos com a adverbial causal. João caiu porque correu muito. Primeira coisa que eu faço, divido, igual a gente estava fazendo antes. João caiu não tem conectivo, então aqui é a oração principal. Porque correu muito, se você perceber, é a causa da ação anterior. Ele caiu com qual motivo? Por qual razão ele caiu? Tá aqui a razão. Então, a oração que justifica, né, mostrando o motivo da oração anterior, vai ser chamada de oração subordinada adverbial causal. Esse conectivo aqui se chama conjunção subordinativa causal. Beleza? Você vai ver uma semelhança com a próxima, que é a consecutiva. Ó. João correu tanto que caiu. Oração principal está aqui, sem conectivo. E essa daqui é justamente o contrário, é o resultado da ação. Se você parar para perceber, sempre que tem consequência, tem causa. O que faz a diferença da classificação é a posição do conectivo. Tipo, correu é a causa. Opa, deixa eu escrever melhor. Correu é a causa. Não ficou nada melhor, mas tudo bem. Caiu é a consequência. O conectivo está do lado da consequência. Então, eu chamo de oração subordinada adverbial consecutiva. Ó, voltando. João caiu é a consequência. Correu muito é a causa. O conectivo ficou do lado da causa, então eu chamo de oração causal. Sempre vai ter uma do lado da outra. Quem está com conectivo é a subordinada, quem está sem é a principal. Então, se a prova te perguntar se essa oração aqui é consecutiva, João caiu, ela não é. Mas se te perguntar se ela dá ideia de consequência, ela dá. Ideia sim, classificação não. Beleza? Adverbial condicional. Se você me convidasse, eu iria. Eu iria oração principal, sem um conectivo. E essa daqui a gente chama de condicional porque ela indica uma condição para que a outra ação aconteça. Quer dizer, uma pendência para eu ir é o convite. É um doce que a gente faz, né? Oração subordinada adverbial condicional. Que é exatamente o oposto da concessiva, que é quando você imagina um obstáculo e já ultrapassa. Ó, mesmo que não me convide, eu irei. Oração principal. E aqui, ó, mesmo que... Anota aí, ó. Embora, ainda que, apesar de... sempre aquela ideia de ultrapassar. Você pensa no que pode te atrapalhar e já ultrapassa. Tipo, ainda que chova, irei à praia. Mesmo sem estudar, farei a prova. Alguma coisa desse tipo. Oração subordinada adverbial concessiva. Depois, comparativa, essa é fácil, ó. O aluno é inteligente como o irmão. Estou fazendo uma comparação entre o aluno e o irmão dele. O conectivo está aqui, essa é a subordinada. Essa que está sem conectivo é a principal. Como está havendo uma comparação, eu chamo de oração subordinada adverbial comparativa. Então, ele é inteligente como o irmão, tal qual, igual, assim como, do mesmo jeito que... Todas as estruturas que permitem a comparação entre esses elementos aqui, a gente vai chamar de estrutura comparativa. Importante que você saiba, professora, cadê o segundo verbo? Só estou vendo um verbo aqui. Sempre que a gente tem comparação, vai ficar subentendida a comparação inicial aqui no final também. Então, o aluno é inteligente como o irmão é inteligente. Então, Maria é mais caprichosa que Joana.
Maria é mais caprichosa que Joana é caprichosa. Sempre repete aqui, fica subentendido no final. Por quê? Para ter a noção sintática completa, ó. O aluno é inteligente. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Como o irmão, sujeito, é inteligente. Tá subentendido aqui. Conformativa é aquela conforme, com aquela forma, daquele jeito. Tudo aconteceu do jeito que minha mãe falou, conforme minha mãe falou, na maneira qual minha mãe falou. Essa é a ideia da conformativa. Oração principal aqui sem conectivo. E essa que tem conectivo, oração subordinada adverbial, conformativa. Tudo aconteceu segundo minha mãe falou, conforme, do jeito que, por aí vai. Temporal é aquela que vai marcar para a gente um momento em que alguma coisa acontece. Assim que cheguei, liguei o rádio. Liguei o rádio, oração principal. Eu liguei o rádio quando? Em qual momento? Assim que cheguei. O assim que é uma locução conjuntiva, né? Duas palavras fazendo o papel de uma conjunção. Oração subordinada adverbial temporal. Proporção é a ideia do crescimento em equilíbrio, direto ou indireto, né? Melhor, direto ou inverso. Então, ó, eu aprendo à medida que estudo. Eu aprendo é a primeira oração principal. À medida que estudo é a proporção, porque significa o seguinte: quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, é proporcional. Se eu estudar mais, aprendo mais. Se eu estudar menos, aprendo menos. Oração subordinada adverbial proporcional. O conectivo aqui foi o à medida que. Locução conjuntiva. À medida que, ao passo que, a proporção que. Essa estrutura de quanto mais não sei o que, mais não sei o que lá também serve. E por último, o adverbial final, que vai trazer pra gente um objetivo, uma finalidade da ação anterior. O ator leu tudo com qual objetivo? Qual finalidade? Decorar o texto. Oração principal tá aqui. Nossa locução conjuntiva, ó, para que. Você pode substituir por a fim de, né? A fim de que, no caso aqui. Oração subordinada adverbial final. Certo, galera? Então, muito importante que você decore as conjunções. Eu falo isso desde o final do primeiro módulo. Deixa eu voltar aqui pro meu rostinho, pra você olhar bem nos meus olhos enquanto eu te explico. Olhar direitinho as conjunções, as suas classificações, qual você pode substituir uma pela outra, para ter isso na mão, sabe? Assim, para poder jogar com as conjunções. Sempre separar as orações entre principal e subordinado e fazer devagar a sua avaliação. Identificando o tipo de conectivo, você já sabe qual é o tipo de subordinada. E aí, é só você classificar. Se for substantiva, vai ser uma função sintática. Objeto, sujeito, predicativo, complemento, aquelas coisas. Se ela for adjetiva, vai ter o pronome relativo e ela com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Se ela for adverbial, sem ser TPF. Então, ó, causa, consequência, condição e concessão, comparação e conformidade, final, proporcional e temporal. Não pode esquecer, tem que saber de cabeça o nome delas. Beleza, galera? Essas são todas as orações adverbiais desenvolvidas. Como assim, né? Essas todas são conjugadas bonitinhas. Você tem que se preocupar em dividir, separar a oração principal da subordinada, identificar o tipo de conectivo, para já saber se é substantivo, adjetivo ou adverbial, e classificar dentro do 6C TPF. Além disso, podem aparecer não só das adverbiais, né, mas de todos os tipos de oração subordinada que a gente estudou até agora, que são os tipos que tem, né, as três, as orações reduzidas. Por exemplo, existe uma classificação adverbial que a gente chama de adverbial modal, que ela aparece só em forma reduzida. O que é uma forma reduzida? É quando você tem um dos verbos da oração numa das formas nominais, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Deixa eu te mostrar. Ela estuda anotando as dicas. Eu tenho dois verbos aqui. Eu tenho estuda e tenho anotando. Então, eu divido assim. Ela estuda, oração principal. Aqui não teve conectivo, mas eu sei que é a subordinada porque o verbo está no gerúndio. Se o verbo estiver numa forma nominal, ele vai te indicar que é, sim, uma oração subordinada. Só tem que ver de que tipo que ela é. Ela estuda anotando as dicas. Essa oração inteira aqui, ela mostra o modo como ela estuda. Então, a gente chama de oração subordinada adverbial modal. Reduzida
de gerúndio. Então, quais são as características da oração reduzida? O verbo vai estar numa forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, e você vai notar a ausência do conectivo. Não tem conectivo, mas você sabe que é subordinada pela forma nominal. Vamos ver mais exemplos? Ó, reduzida de infinitivo. Eu vi João crescer. Tem duas orações, vou dividir. Eu vi, oração principal, João crescer. Prof, como é que você sabe que divide aqui? Ué, um verbo para um lado, um verbo para o outro. Um sujeito para um lado, um sujeito para o outro, né? Então, e como é que você sabe que essa é a principal, se nenhuma tem conectivo? Porque essa aqui o verbo está conjugado. Aqui eu tenho um verbo numa forma nominal, então já sei que é uma oração subordinada. Aí eu vou ver o tipo, ó. Eu vi isso. Substituo a oração inteira pela conjunção integrante, pelo aquele termo de substituição da conjunção integrante. Então, já sei que ela é subordinada substantiva. E aí, vou ver qual o papel que ela está fazendo para terminar de classificar. Na oração principal, tem sujeito e verbo transitivo direto. Então, está faltando o quê? Objeto direto. Já sei que essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Só isso? Não, estava pouco, né? Vamos aumentar. Reduzida de infinitivo. Porque o verbo está terminando em R. Beleza? É a mesma coisa que a objetiva direta que você conheceu. Só que não tem a conjunção integrante escrita e o verbo não está conjugado, ele está numa forma nominal. Ó, uma reduzida de gerúndio. Eu vi João chorando. Eu vi, oração principal. João chorando, a reduzida de gerúndio tem que ver o que ela é. Eu posso dizer assim, eu vi isso, e botar como objetiva direta a reduzida de gerúndio, ou eu posso fazer assim também, ó. Vou apagar essa classificação e substituir por essa oração aqui, ó. Eu vi João enquanto chorava. Olha, o que eu abri aqui? Eu vi João, oração principal, enquanto chorava, oração subordinada adverbial temporal. Eu vi João quando? Nesse momento aqui. Também pode ser. Então, você vê que quando você tem reduzida, a oração não fica fechada a uma classificação. Eu posso dizer também, eu vi João que chorava. Ó. Que chorava. Aí eu vou ter o quê? Oração subordinada adjetiva restritiva. João, o qual chorava. E aí você escolhe qual que fica melhor. O negócio é você entender que ela é reduzida e classificar aqui, ó, de gerúndio. Se você desenvolver para cá, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Se for para cá, oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Tranquilo. Olha essa aqui de particípio. Chorada toda a mágoa, João se acalmou. Separei, oração principal. Tá aqui no particípio, já sei que é reduzida. Aí eu vou desenvolver. Pode ser assim, ó. Quando chorou tudo, quando chorou toda a mágoa, 3 pontinhos. João se acalmou. Aí ficaria o quê? Oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de particípio. O que você vai ter que identificar? Que não tem conectivo, o verbo está numa forma nominal, aí você desenvolve. O que é desenvolver? Você tentar imaginar um conectivo que preserva o sentido original e conjugar o verbo. Aí você vai chegar numa classificação para a sua oração reduzida. Eu vou fazer o seguinte, na sua listinha de exercício, eu vou misturar, né? Porque as provas misturam também as orações desenvolvidas com as reduzidas. E você vai praticar bastante para identificar e para classificar. Você vai ver que nas questões de concurso, a classificação, quando tem possibilidades, né, eles restringem, eles perguntam só reduzida de quê, ou pedem para você encontrar uma oração reduzida e não pede para você classificar. No mais, você vai ter, assim, uma classificação que é possível. Aí você vai identificar. Beleza? Vai dar tudo certo, você não tá sozinho, pratica bastante. Vai para a próxima etapa, joga pro seu caderno, depois exercício, depois correção. Eu tô com você até o final. Um beijo.